O missionário entrou no quarto de hospital de Preta Gil, em Miami, e fez uma pergunta que ninguém esperava. Você aceita Jesus Cristo como seu Salvador? A resposta dela foi tão inesperada que até o próprio pastor ficou em choque. Sim, ela disse sim para Jesus. Mas o que aconteceu depois desse momento deixou todos de queixo caído. Durante uma das fases mais críticas de seu tratamento contra o câncer, Preta recebeu a visita de um missionário americano. Ele não fazia ideia de quem ela era. Não sabia que se tratava da filha de Gilberto Gil, uma artista conhecida em todo o Brasil. Para ele, ela era apenas uma alma em busca de consolo. Mas as palavras que ele disse sobre fé, amor e salvação tocaram tão profundamente o coração de Preta Gil, que ela não conseguiu conter as lágrimas. E a resposta dela? Vai mexer com você. Se você quer descobrir todos os detalhes dessa emocionante história de fé, superação e esperança, se inscreva no canal agora e ative o sininho. Assim você não perde nenhuma atualização sobre a recuperação de Preta Gil. E prepare-se, porque o que aconteceu depois dessa conversa foi ainda mais impressionante. Os médicos ficaram sem palavras diante da transformação repentina que viram nela. E os exames feitos dias depois revelaram algo que ninguém conseguia explicar. Essa história só está começando, continue assistindo. O quarto 302 do hospital em Miami tinha uma atmosfera diferente naquela tarde de junho. Preta Gil estava deitada na cama, com o soro gotejando lentamente no braço esquerdo, quando alguém bateu suavemente na porta. Era um homem de estatura média, cerca de 50 anos, com cabelos grisalhos e um sorriso caloroso que contrastava com o ambiente frio e clínico do hospital. Boa tarde, meu nome é Pastor James, disse ele em português com sotaque americano. Posso entrar? A cantora ficou surpresa. Não esperava visitas naquele horário, especialmente de alguém que não conhecia. O homem vestia roupas simples e carregava uma pequena Bíblia nas mãos. Havia algo em seu olhar que transmitia uma paz genuína, algo que ela não sentia há muito tempo. Claro, pode entrar, respondeu Preta, ajustando-se na cama hospitalar. Pastor James se apresentou melhor. Ele liderava uma pequena igreja em Miami que atendia principalmente a comunidade brasileira. Havia mais de 15 anos dedicando sua vida a ajudar pessoas em momentos difíceis, especialmente aquelas que estavam longe de casa e enfrentando doenças graves. Soube que você está aqui para tratamento, disse ele com voz suave. Vim oferecer minha companhia e talvez um pouco de conforto espiritual, se você permitir. Preta Gil observou o homem com curiosidade. Estava acostumada com pessoas que se aproximavam dela por interesse, mas havia algo diferente neste pastor. Ele não parecia conhecê-la como celebridade. Para ele, ela era simplesmente uma pessoa que precisava de cuidado e atenção. O ambiente do hospital, com suas paredes brancas e o som constante dos equipamentos médicos, de repente parecia menos solitário. Pela primeira vez em semanas, Preta sentiu que talvez não estivesse enfrentando esta batalha completamente sozinha. Enquanto o pastor James se acomodava na cadeira ao lado da cama, Preta Gil refletiu sobre o caminho que a trouxe até ali. Ser filha de Gilberto Gil sempre foi uma bênção e um desafio ao mesmo tempo. O sobrenome abria portas, mas também criava expectativas enormes e comparações constantes. Desde jovem ela lutou para construir sua própria identidade artística. Não queria ser apenas a filha do Gil, queria ser reconhecida por seu talento, sua voz única e sua personalidade autêntica. A música sempre foi sua paixão, mas o caminho não foi fácil. Como mulher negra na indústria musical brasileira, enfrentou preconceitos que iam além do sobrenome famoso. Teve que provar constantemente que merecia estar nos palcos, que sua música tinha valor próprio. Cada show, cada álbum era uma batalha para se estabelecer como artista independente. Em 2019, tomou uma decisão corajosa que chocou muitos fãs. Assumiu publicamente sua bissexualidade. Não foi fácil. Recebeu críticas, perdeu alguns seguidores, mas ganhou algo muito mais valioso, a liberdade de ser completamente autêntica. A partir daquele momento, tornou-se uma voz importante na defesa dos direitos LGBTI+. Usou sua plataforma para falar sobre diversidade, amor e aceitação. Participou de paradas, deu entrevistas, mostrou que o amor não tem rótulos nem limitações. Mas a vida pessoal também trouxe dores profundas. Em 2022, descobriu a traição de Rodrigo Godoy, seu marido na época. O divórcio foi um processo doloroso e público, expondo sua vulnerabilidade para milhões de pessoas. Agora, deitada naquela cama de hospital, ela percebia como cada experiência difícil a havia preparado para este momento. Todas as batalhas anteriores pareciam pequenas comparadas ao que enfrentava agora. Pastor James abriu sua Bíblia e olhou diretamente nos olhos de Preta Gil.
Havia uma intensidade em seu olhar que ela não conseguia decifrar, mas que a deixava atenta a cada palavra que ele diria. Preta, posso chamá-la assim? Perguntou ele gentilmente. Ela assentiu com a cabeça. Eu não vim aqui por acaso. Acredito que Deus me direcionou até você neste momento específico de sua vida. As palavras do pastor ecoaram pelo quarto silencioso. Preta estava acostumada com pessoas falando sobre espiritualidade, mas havia algo diferente na forma como ele se expressava. Não era teatral nem forçado. Era sincero e direto. Quero falar com você sobre salvação, continuou ele. Sobre Jesus Cristo e o amor incondicional que ele tem por você. Sei que está passando por um momento muito difícil, e talvez este seja o momento certo para você considerar entregar sua vida completamente a Jesus. Preta sentiu um aperto no peito. Não era desconforto, mas sim uma sensação estranha de que aquelas palavras tocavam algo profundo dentro dela. O pastor continuou falando sobre segundas chances, perdão e vida eterna. Esta pode ser sua última oportunidade de aceitar Jesus como seu Salvador, disse ele com voz suave, mas firme. Não sabemos o que o amanhã nos reserva, mas podemos ter certeza do que acontece quando entregamos nossa vida a Cristo. As lágrimas começaram a brotar nos olhos de Preta. Não eram lágrimas de medo, mas de uma emoção que ela não conseguia nomear. O quarto de hospital, frio e impessoal, de repente parecia ter se transformado em um lugar sagrado. Pastor James estendeu a mão em direção a ela. Você gostaria de orar comigo? Você gostaria de entregar seu coração a Jesus agora? O momento da decisão havia chegado, e Preta Gil sentia que sua vida estava prestes a tomar um rumo completamente novo. Pastor James, disse Preta Gil, enxugando as lágrimas com o lenço que ele havia lhe oferecido. Preciso ser honesta com o Senhor sobre minha fé. O pastor a olhou com interesse genuíno, sem pressa, esperando que ela continuasse. Eu acredito em Jesus Cristo, sempre acreditei. Mas também tenho devoção aos orixás, especialmente a Iemanjá. Minha espiritualidade não cabe em uma caixa só, explicou ela, observando a reação do homem. Preta cresceu em uma família onde a diversidade religiosa era natural. Gilberto Gil sempre ensinou aos filhos que Deus se manifesta de diferentes formas e que todas as tradições espirituais sinceras merecem respeito. Ela aprendeu a ver Jesus e Iemanjá não como forças opostas, mas como diferentes caminhos para o mesmo amor divino. Durante todo este tratamento tenho orado a Jesus e também pedido proteção à minha mãe Iemanjá, continuou ela. Quando estou no mar, sinto a presença dela. Quando estou em momentos de dor, como agora, sinto o amor de Cristo. Pastor James permaneceu em silêncio por alguns momentos, processando as palavras dela. Sua expressão não demonstrava julgamento, mas sim uma tentativa sincera de compreender. Eu vou ao terreiro de Candomblé e também vou à igreja, Preta explicou. Participo de celebrações católicas e também faço oferendas para os orixás. Para mim, tudo isso faz parte do mesmo amor divino que se manifesta de formas diferentes. Ela contou como, durante as sessões mais difíceis de quimioterapia, usava um colar de contas brancas de Iemanjá junto com um crucifixo. Como rezava o Pai Nosso e também cantava pontos para os orixás. Como buscava força em todas as tradições que fizeram parte de sua formação. Minha fé é assim, plural, diversa e cheia de amor, concluiu ela, aguardando a resposta do pastor. Nos dias seguintes à visita do pastor James, algo mudou em Preta Gil. A transformação era sutil, mas perceptível para quem convivia com ela diariamente no hospital. Gominho, seu amigo fiel que a acompanhava no tratamento, foi o primeiro a notar a diferença. Preta está diferente, comentou ele com uma das enfermeiras brasileiras que cuidava da cantora. Ela tem uma paz no olhar que não tinha antes. As enfermeiras também perceberam a mudança. Maria, uma brasileira que trabalhava no hospital há 5 anos, disse que raramente via uma transformação tão evidente em pacientes. Ela acordava assustada, agitada. Agora acorda sorrindo, como se tivesse certeza de que tudo vai dar certo. Preta começou a passar mais tempo lendo. Não apenas livros sobre espiritualidade, mas também poesias e textos que a inspiravam. Sua voz, antes fraca e cansada, ganhou uma tonalidade diferente. Mais firme e mais esperançosa. Durante as sessões de tratamento, que antes eram momentos de angústia e medo, ela começou a cantar baixinho. Músicas gospel, canções de candomblé, MPB. Sua música voltou a ser fonte de força, não de saudade. Os médicos notaram que ela estava mais colaborativa com o tratamento. Fazia as perguntas certas, seguia as orientações com disciplina e mostrava uma atitude mental que eles sabiam ser fundamental para o sucesso de qualquer terapia. Doutor, eu vou ficar bem, disse ela para seu oncologista principal durante uma consulta. Não é otimismo cego. É certeza.
Sinto isso aqui dentro, apontou para o peito. O médico, acostumado a ver todo tipo de reação em pacientes com câncer, reconheceu que havia algo especial naquela mudança. A esperança de Preta não era negação da realidade, mas sim uma força interior que parecia ter sido despertada. Ela estava se tornando a protagonista de sua própria cura, e isso fazia toda a diferença no ambiente hospitalar onde cada dia era uma nova batalha. Uma semana após a visita do pastor James, Preta Gil tomou uma decisão que surpreendeu até mesmo Gominho. Ela queria gravar um vídeo para suas redes sociais, direto do hospital em Miami. Tenho algo importante para compartilhar com vocês, disse ela, ajustando o celular na mesinha ao lado da cama. Sua voz estava firme, diferente dos vídeos anteriores onde transparecia cansaço e preocupação. No vídeo, que durou cerca de 3 minutos, Preta falou sobre sua jornada espiritual sem entrar em detalhes específicos sobre a visita do pastor. Ela era cuidadosa em preservar a intimidade daquele momento, mas queria compartilhar a transformação que estava vivendo. Estou aqui, firme e forte, disse ela, olhando diretamente para a câmera. Passei por um momento muito especial de conexão espiritual que renovou minha fé e minha esperança. Não posso contar todos os detalhes, porque alguns momentos são sagrados demais para serem expostos. Ela explicou que estava se sentindo mais forte, mais conectada com sua espiritualidade e mais confiante em relação ao tratamento. Vocês que me acompanham sabem que sempre fui uma pessoa de fé. Agora essa fé está ainda mais forte. O vídeo foi publicado em suas redes sociais e em poucas horas recebeu milhares de comentários. Fãs, amigos, artistas e pessoas desconhecidas enviaram mensagens de apoio e força. Muitos notaram a diferença em sua expressão e na forma como falava. A repercussão na mídia também foi imediata. Vários portais noticiaram sobre a mensagem esperançosa da cantora e sobre sua renovada força espiritual. Jornalistas especularam sobre o que teria acontecido para provocar tamanha mudança. Mas Preta manteve sua decisão de preservar os detalhes íntimos de sua experiência. Algumas coisas, ela sabia, eram preciosas demais para serem completamente expostas ao público. Estou aqui, firme e forte, tornou-se seu mantra diário, repetido não apenas nas redes sociais, mas também nos corredores do hospital, nas sessões de tratamento e em suas orações pessoais. 3 semanas após a visita do pastor James, o Dr. Michael Richardson, oncologista responsável pelo caso de Preta Gil, entrou em seu quarto com uma expressão que ela aprendeu a interpretar como positiva. Preta, tenho resultados importantes para compartilhar com você, disse ele, puxando uma cadeira para perto da cama. Os exames genéticos avançados que realizamos identificaram uma mutação específica em suas células cancerígenas. A cantora se endireitou na cama, prestando atenção a cada palavra. Ela havia chegado aos Estados Unidos em maio de 2025 para iniciar um tratamento experimental, depois que as opções no Brasil se esgotaram. Essa mutação genética nos permite personalizar completamente seu tratamento, continuou o médico. É como se tivéssemos encontrado a chave exata para a fechadura do seu câncer. Os marcadores tumorais, que são proteínas que indicam a presença e atividade do câncer no organismo, haviam diminuído drasticamente. Uma redução de 70% em apenas 3 semanas de tratamento personalizado. Estes são os melhores resultados que já vimos com este protocolo experimental, explicou o Dr. Richardson. Seu corpo está respondendo de forma excepcional ao tratamento direcionado. A terapia personalizada utilizava medicamentos que atacavam especificamente as características genéticas do tumor de Preta. Era como usar uma bala certeira em vez de uma bomba, preservando as células saudáveis e destruindo apenas as cancerígenas. Isso significa que estou curada? Perguntou ela, segurando a mão de Gominho que estava ao seu lado. Ainda é cedo para usar essa palavra, respondeu o médico com cautela científica. Mas posso dizer que estamos no caminho certo. Muito mais próximos do que imaginávamos quando você chegou aqui. A equipe médica, inicialmente cética sobre as chances de sucesso, agora demonstrava um otimismo controlado mas evidente. O investimento de milhões de dólares no tratamento estava mostrando resultados que superavam todas as expectativas. Preta Gil sabia que ainda havia um longo caminho pela frente, mas pela primeira vez em meses, a cura parecia uma possibilidade real e tangível. Com os resultados promissores dos exames, Dr. Richardson chamou Preta Gil para uma conversa importante sobre os próximos passos do tratamento. Preta, os resultados são excelentes, mas precisamos consolidar este progresso, explicou ele durante uma consulta na primeira semana de julho. Recomendo que você permaneça aqui por mais 60 dias para completarmos o protocolo. A notícia trouxe sentimentos contraditórios.
Por um lado, a esperança de estar no caminho certo para a cura. Por outro, a saudade do Brasil, da família e de tudo que era familiar tornava-se mais intensa a cada dia. 60 dias é muito tempo longe de casa, disse ela, olhando pela janela do hospital para a paisagem urbana de Miami. Mas se é isso que preciso fazer para ficar curada, então é isso que vou fazer. Gominho, sempre presente, ajudou a organizar todos os detalhes logísticos da permanência prolongada. Eles precisaram renovar vistos, reorganizar acomodações e informar a família no Brasil sobre a extensão do tratamento. A terapia personalizada e inovadora exigia acompanhamento médico constante. Cada semana, novos exames eram realizados para monitorar a resposta do organismo e ajustar as dosagens dos medicamentos experimentais. Este tratamento está sendo pioneiro não apenas para você, mas para outros pacientes com o mesmo tipo de mutação genética, explicou o Dr. Richardson. Você está ajudando a ciência médica a avançar. Preta encontrou força nessa perspectiva. Não estava lutando apenas por sua própria vida, mas potencialmente abrindo caminhos para outras pessoas que enfrentariam a mesma batalha no futuro. Durante uma videochamada com a família, ela explicou a decisão. Pai, eu preciso ficar. Sei que é difícil estar longe de vocês, mas sinto que está em minha chance de voltar completamente curada. Gilberto Gil, sempre sábio em suas palavras, respondeu: Filha, você está onde precisa estar. Nós estaremos aqui te esperando, mandando toda a nossa energia positiva. A decisão estava tomada. Mais 60 dias em Miami, mais 60 dias de esperança, mais 60 dias construindo um futuro livre do câncer. E aí, o que você achou dessa história incrível? Preta Gil nos mostrou que a fé pode ser vivida de muitas formas diferentes, e que aceitar Jesus não significa abandonar quem somos. Ela provou que é possível honrar Cristo e suas raízes espirituais ao mesmo tempo. Essa decisão corajosa da Preta Gil nos faz pensar: será que a fé precisa estar dentro de uma caixinha? Ou Deus se manifesta de formas que às vezes a gente não espera? Uma coisa é certa: depois desse encontro com o pastor James, ela encontrou uma força nova para enfrentar o tratamento. Se essa história tocou seu coração, deixa um like no vídeo e conta aqui nos comentários. O que você achou da decisão da Preta Gil? Você acha que ela fez a escolha certa? E se você quer continuar acompanhando histórias de fé, esperança e superação como essa, se inscreve no canal e ativa o sininho. Toda semana trazemos histórias que vão inspirar sua vida. Mas espera, tem uma coisa que ainda não contei para vocês. O que aconteceu com os exames médicos de Preta Gil depois dessa experiência espiritual vai te deixar sem palavras. No próximo vídeo vou revelar os resultados que nem os próprios médicos conseguiam acreditar. Até a próxima e lembra, nunca desista dos seus sonhos e da sua fé.